Olá! Nessa nossa conversa, vamos mergulhar fundo nas complexas forças biológicas que, sem que a gente perceba, moldam tudo o que fazemos. Para começar, vamos pensar numa ação humana bem simples e na incrível ambiguidade que existe por trás dela. Um toque no braço. Pode ser um ato de compaixão, de carinho, ou pode ser o comecinho de uma agressão. O que é que define a diferença afinal? Pois é. Para entender por que um comportamento acontece, a gente precisa como que rebobinar a fita. A biologia que vem antes da ação é uma cascata de eventos. Cada coisinha, um cheiro que passou batido, os hormônios de dias atrás, tudo isso vai se somando para formar nossa reação final. Então, usando como guia as ideias do livro Behave, do Robert Sapolsky, vamos tentar desembolar essa meada de eventos biológicos que levam a qualquer comportamento humano, seja ele o nosso melhor ou o nosso pior. Ok, vamos começar bem de pertinho. O que acontece segundos antes de uma ação? É aqui que o cérebro reage ao mundo e muitas vezes de uma forma que a gente nem se dá conta. Nosso sistema nervoso é bombardeado o tempo todo por gatilhos tão rápidos, tão sutis que a gente nem nota. Um cheiro, uma imagem que a gente vê de relance, tudo isso entra no sistema sem pedir licença e vai moldando nossas reações de um jeito que a gente mal começou a entender. E o mais fascinante é que nem todos os dados que a gente recebe pelos sentidos são processados do mesmo jeito. Alguns deles pegam uma via expressa, um atalho mesmo, para fugir do nosso pensamento consciente e ganhar velocidade. Isso cria uma escolha crucial: reagir rápido ou reagir com precisão. O cérebro usa esse atalho direto para a amígdala em situações de possível perigo. É rapidão, mas a chance de erro é maior. Já a via principal, que vai para o córtex, permite uma análise detalhada, só que numa emergência, talvez seja tarde demais. Como o próprio Sapolsky diz, essa via rápida pode levar a gente a agir por reflexo, antes mesmo que a nossa parte consciente do cérebro tenha tempo de pensar no assunto. É por isso que às vezes a gente pula de susto com uma coisa totalmente inofensiva. Beleza. Agora vamos dar um passo maior para trás no tempo, voltando horas e até dias antes de uma ação, para explorar a influência poderosa e muitas vezes mal compreendida dos hormônios. Essa analogia é perfeita. Enquanto os neurotransmissores são tipo uma mensagem de zap-zap, rápida e direta, os hormônios são como uma estação de rádio tocando para todo mundo ouvir. Eles não enviam uma mensagem nova, eles mudam o clima do cérebro, deixando ele mais ou menos sensível a certos sinais. Eles basicamente ajustam o volume, não mudam a música. E aqui está o pulo do gato. Os hormônios não causam comportamentos. Eles amplificam as tendências que o cérebro já tem. Eles colocam mais lenha na fogueira de uma reação, mas não criam o fogo do zero. E falando nisso, a gente precisa quebrar alguns mitos bem famosos sobre esses nossos mensageiros químicos. E vamos começar com o campeão de má fama, a testosterona. A testosterona não é o hormônio da agressão. Na verdade, ela está mais pro hormônio da autoconfiança ou até do se achar. O que ela faz é deixar a gente mais propensa a fazer o que for preciso para manter o status numa situação. E, de quebra, nos deixa super convictos de que estamos certos. E olha que exemplo sensacional. Se em um grupo, para ser o cara, é preciso ser generoso, a testosterona vai lá e amplifica esse comportamento. Isso vira de cabeça para baixo a reputação de vilã que ela tem. Com a ocitocina, a história é parecida. Ela não é o hormônio do amor universal. Na verdade, ela é mais o hormônio da nossa galera. Ela fortalece os laços entre nós, mas ao mesmo tempo pode aumentar a desconfiança em relação a eles, deixando a linha que separa os dois grupos bem mais nítida. E o estresse? Bem, os hormônios do estresse, como o cortisol, preparam nosso cérebro para a ação. É o corpo entrando em modo de sobrevivência total, otimizando tudo para lidar com uma crise imediata. Uma resposta de estresse curtinha e moderada é ótima. Deixa a gente mais focado, melhora o desempenho, mas o estresse crônico, aquele que não vai embora, aí o bicho pega. Ele prejudica nosso julgamento e deixa a amígdala, o nosso centro do medo, ligada no 220. Certo. A gente viajou por segundos e dias no passado, vendo gatilhos subliminares e a influência dos hormônios. E agora? Como a gente junta todas essas peças para entender um comportamento? O resumo da ópera é o seguinte: nunca é uma coisa só. Sempre tem um gatilho invisível, uma via rápida no cérebro, os hormônios funcionando como um botão de volume e, o mais importante de tudo, o contexto é rei. A biologia não age no vácuo. Entender essa biologia toda não é para arranjar desculpas para os comportamentos, claro que não.
Mas, com certeza, muda profundamente o jeito como a gente deveria pensar sobre tudo isso, sobre culpa, sobre justiça. É uma questão que fica aí para a gente refletir.